cibersegurança não é barata. Uma Exatamente. boa cibersegurança, ela não vai ser barata. Então, um serviço barato, uma solução barata, desconfie, porque isso não vai te levar a nada. Você basicamente pegou o dinheiro e rasgou, né? Então, você tem que saber direcionar o orçamento também. Para você saber direcionar o orçamento, você tem que entender o seu negócio de fato, né? Exato. Tem um outro ponto também que o profissional de cibersegurança, ele tem que ter a percepção, saber medir como que cada área da empresa, cada departamento funciona, para ele poder traçar a estratégia de cibersegurança para a empresa, lógico, como um todo, mais direcionada para cada departamento. E aí eu já trago um ponto aqui, que é que nós sabemos já de uma certa dificuldade de trazer essa cultura de cibersegurança para todas as áreas de TI, mas como que você enxerga isso, ou na sua experiência do dia a dia, quais as dificuldades que você já teve para levar essa cultura não só para a área de TI, mas essa implementação da cibersegurança para outros departamentos? Porque muitas vezes a gente sabe que tem uma resistência de quem já está acostumado a trabalhar ali com um bloco de notas, uma planilha de Excel, colocar um dado sensível ali. Com o Windows XP, não quer que atualiza. Né? Igual eu até comentei, eu peguei um elevador esses dias aqui no prédio, e aí uma pessoa estava comentando com outra pessoa, poxa, esse sistema que implementaram agora é legal, porque falaram da segurança dele e tudo mais, mas, cara, eu não vou parar de mexer com a minha planilha do Excel lá. Exato. Então a empresa está otimizando, automatizando algum serviço e melhorando a segurança, mas sempre surgem esses gaps aí na hora de conscientizar. Até essa passar a brincadeira que eu fiz mensagem. a brincadeira que eu fiz do Windows XP, quando eu era mais novo, eu fiz estágio em uma empresa do governo, né? E tinha o chefão lá, o dele era o Windows XP. A gente fala, não, você tem que atualizar. Ele falou, não. E aí, pra você vai pegar a máquina do chefão e vai instalar outro Windows, sendo que ele não quer? Cortar o acesso, né? E aí, como fica, né? Quem que vai ter coragem de ir lá e atualizar o Windows dele? Exatamente. E a gente tem um exemplo bem recente de 2022, se eu não me engano, que a gente teve aquele ataque num serviço público lá no Rio de Janeiro, onde depois no pós-morte, etc, né? Você via ali, pô, a prefeitura utilizando 15 mil máquinas Windows XP, 15 ou 20 mil, Aí, ó. Isso, Tá a é prova isso do que eu mesmo. 2 falei. anos atrás. Aí você fala assim, como assim, né? Nossa Senhora. Então, mas assim, voltando à sua pergunta, André, eu acho que assim, primeiro, eu acho que a gente tem que se dividir, né? Acho que a parte de comunicação de um profissional, principalmente cibersegurança, de tecnologia em geral, é você saber passar a mensagem. Então, por exemplo, eu participo do comitê de risco da empresa, né? Então, imagina o seguinte, aí depende de empresa para empresa, né? Mas imagina a cada 3 ou 6 meses, ou uma vez por ano, você tem 10 minutos para falar. E aí você tem que passar a mensagem. Então, para aquele público ali que pode ter a alta gestão, a alta direção, o board, você tem que falar de uma maneira diferente para a equipe, por exemplo, de desenvolvimento, para a equipe de tecnologia. E quando você tem vamos colocar assim, né, o usuário final, você tem que saber mostrar para ele qual é o benefício da cibersegurança. Porque assim, existem vários tipos de abordagem. Eu acho que essa parte de educação, conscientização, treinamento, ela é muito importante. Porque você não muda a cultura de uma empresa da noite pro dia, no final de semana. Ah, sexta-feira todo mundo fazia errado, na segunda tá todo mundo ok. Existe até uma frase no mercado que diz o seguinte, né, que a, a cultura de uma empresa, ela come a estratégia de café da manhã. Então, se a empresa ela tem uma cultura errada, não adianta você ter uma estratégia perfeita, ou voltando à pergunta anterior, pegar a estratégia da NASA e falar assim, vai funcionar aqui na minha empresa. Não vai. Então, é um trabalho que você tem que ter uma constância e dura semanas, meses e muitas das vezes até ano. Então, tem muita empresa que quer sair do 0 a 100 em um mês. E não vai acontecer. Né? Até porque a gente sabe que é muito dinâmico. Às vezes você tem pessoas que são apaixonadas pelo tema na empresa,
que entende, que tem, você vê o brilho nos olhos, mesmo ela não sendo da área de segurança e ela quer aprender porque ela já teve uma experiência pessoal, né, ou na família, ou já aconteceu com ela. Mas você também tem as pessoas que, digamos assim, são os haters, né, que não tá nem aí. Então, como a empresa ela é muito dinâmica, às vezes essas pessoas que são bem apaixonadas pelo tema, as empresas têm turnover. Então essas pessoas saem, aí chega outras pessoas e você tem que refazer do zero para aquela pessoa. Então o processo de onboard, de treinamento, você sempre está falando de uma maneira lúdica, é importante. Por exemplo, se você chega e fala assim, ó, você está salvando a senha de maneira errada. Você tem que salvar a senha no cofre da empresa que tem criptografia AES 256. Aí a pessoa não vai te levar a sério. Agora, se você falar assim... Vai ficar até com raiva de você, só porque você falou tudo isso daí, tecnicamente. Exatamente. Agora, se você chega e fala assim, meu amigo, faz o seguinte, abre seu celular, escreve a palavra senha dentro do seu WhatsApp. Aí você vai ver. Qual que é a senha do Netflix? Amor, você tem a senha do Mercado Livre? Qual que é o número do cartão? Tô fazendo uma compra aqui, meu bem. Passa para mim. Então, isso daqui, imagina alguém roubar o seu celular. As senhas, elas não podem ficar desprotegidas, porque você está em risco. Então, você tem que guardar a senha de maneira segura. Olha o que a empresa aqui tem dentro do painel. Você não precisa nem criar uma senha para acessar o cofre. Já está integrado. Ó, dá 2 cliques aqui, abriu aqui, você salva aqui. Salva a senha aqui. Né? Você não precisa salvar no TXT, no Excel, no Word, no Drive, no Office, no computador. Salvar a senha no seu celular não é mais seguro. Né? Então você tem que explicar e você tem que ter vários formatos, falar várias vezes, de diferentes formas, usando diferentes materiais, e tem que ser constante. Se você faz uma vez por ano, só por compliance, ou porque tem que gerar uma evidência, ou porque está chegando uma auditoria, ou porque a HackerSec vai fazer um assessment e você quer provar que você faz, sim, isso não muda a cultura, porque cultura é comportamento. Comportamento é hábito. Né? Quando a gente vai na academia, a gente tem que ir várias vezes para pegar o gosto, né? Assim, você não ganha músculo no dia seguinte, né? Você tem que fazer até a pessoa ter o hábito, mudar o comportamento, trabalhar de uma maneira segura. Então é por aí. Então essa é a nossa dificuldade. Nossa dificuldade ao mesmo tempo é desafio, né? Exato. É nosso desafio. Sim. Então tem que gostar bastante, tem que entender bastante do tema para poder passar a mensagem.